Capítulo 811. Depois de passar pela porta e ir para o subsolo, não havia um raio de luz natural na frente de Klein e Alger. O teto estava intacto, evitando que qualquer luar carmesim penetrasse. Alger ergueu a lanterna na mão, iluminando a área à frente com um brilho amarelo fraco e limitado. Klein deu uma olhada e descobriu pelo menos 6 estátuas de pedra de ambos os sexos. Elas eram inteiramente de cor branco acinzentada e até suas roupas pareciam esculpidas. Essas estátuas de pedra incluíam elfos, gigantes e humanos que tinham um antigo senso de vestimenta. Além de suas expressões congeladas de dor e desespero, não havia nada parecido. Klein sentiu um arrepio nas costas quando viu seus olhos observando-os sem se mover, tendo feito a conexão de que eles já estiveram vivos. Ele sentiu que a escuridão governava as profundezas desta passagem, como se um monstro terrível tivesse alargado a boca enquanto esperava que os dois entrassem em sua barriga. Controlando suas emoções agitadas, Klein e Alger permaneceram em silêncio enquanto passavam pelas estátuas branco-acinzentadas com expressão distorcida e seguiram em frente. Depois de caminhar por mais de 10 segundos, Klein não precisou usar a visão noturna de Senor para ver os murais danificados e escuros graças à lanterna. Havia alguns murais relativamente intactos, permitindo-lhes reconhecer o que estava sendo retratado. Eles estavam sem dúvida concentrados na cruz que brilhava e na grande figura que estava diante dela. Essa figura solene e embaçada encarava cidades que haviam sido inundadas, pisava em terras rachadas ou olhava para o céu estrelado, com os pares de olhos malignos e maníacos. Quando o apocalipse acontecer, o antigo Deus do Sol resgatará o mundo. Isto é um pouco semelhante aos murais que o jovem Sol e os outros encontraram no templo do verdadeiro Criador. Ou talvez seja apenas plágio de ambos os lados, sem que ninguém desista de trabalhar para atingir este objetivo. Afinal, é para enfatizar que eles já foram o Messias e uma divindade digna da fé. Klein rapidamente passou o olhar pela parede enquanto entrava lentamente nas profundezas da passagem. Alger também estava observando os murais danificados quando de repente suprimiu a voz e disse: "Suspeito que a descrição de ele mesmo do verdadeiro Criador caído tenha referências à parte do conteúdo aqui. Na verdade, todos têm a mesma opinião." Klein baixou sentença de morte e riu. "Não ficarei surpreso se vermos assuntos relacionados ao verdadeiro Criador mais à frente. Essa pode ser uma conexão particular entre ele e o Criador na qual a Cidade de Prata acredita." Alger concordou com o julgamento de German Sparrow. A dupla continuou em frente enquanto tentavam suavizar seus passos. Porém, ainda havia alguns ecos que reverberavam naquele ambiente extremamente silencioso. Neste momento, a percepção espiritual de Klein foi acionada. Ele imediatamente deu 2 passos à frente e se colocou na frente de Alger, bloqueando a maior parte da luz da lanterna. Menos de 2 segundos depois, ouviu um som abafado vindo de longe. Tude, 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 tude. O chão tremeu suavemente quando os sons ficaram mais claros. Então, Klein viu uma figura de quase 4 metros de altura sair. Também era de cor branco acinzentado, com padrões de armadura gravados em seu corpo. Sua cabeça tinha chifres de cabra e uma boca que lembrava a de um cão de caça. Sua boca entreaberta revelava presas afiadas. E o que mais chamou a atenção foram seus pares de olhos vermelhos e os 6 pares de asas com membranas brancas. Tude, tude, tude. O monstro segurava um tridente de pedra de 8 metros de comprimento enquanto entrava lentamente em uma passagem. Sacudiu a terra a cada passo enquanto seu grande peso se espalhava. Embora Klein não tivesse visto isso antes, ele reconheceu instantaneamente o que era. Era uma gárgula de 6 asas.
Seu núcleo de cristal era um dos principais ingredientes de um mestre das marionetes, e os poderes Beyonder que possuía eram extremamente especiais e indefensáveis. Baseado em sua construção externa e no que é feito, ele definitivamente tem uma força de combate extremamente potente, embora não tenha medo da maioria dos danos. Tudo o que ele precisa para causar danos terríveis é atacar e executar um golpe com seu tridente de pedra. Klein relaxou sua mão esquerda e não tinha pressa em reagir. Ele e Alger permaneceram no local, um usando o corpo e o outro usando as roupas para esconder a luz da lanterna. Tude. A gárgula de 6 asas não olhou para a dupla e, em vez disso, passou pela passagem, seus passos lentamente se distanciando deles. Na verdade, não é muito reativo. Não é de admirar que Quilangus tenha conseguido se aventurar nas profundezas e retornar com segurança. Klein avançou novamente quando os passos eram indetectáveis quando passou pela encruzilhada. Na verdade, com sua força e equipamento atuais, e sua compreensão de seu alvo, matar uma gárgula de 6 asas não era algo muito perigoso. Além disso, o enforcado poderia ajudá-lo. A razão pela qual ele desistiu de atacar foi porque não tinha ideia de quantas gárgulas de 6 asas havia nas catacumbas. Uma vez iniciada a batalha, qualquer grande comoção poderia resultar em um enxame. Quando isso acontecesse, eles só poderiam escapar usando viajar. Além disso, se enfurecessem a existência nas ruínas que até mesmo as criaturas Beyonder próximas temiam, o problema só pioraria. Limitar a ganância era uma premissa para uma exploração arriscada. Alger também ficou bastante satisfeito com as ações calmas e racionais do aventureiro maluco. Sua suspeita era que German Sparrow estava sob as ordens do Senhor Louco, assim, resistindo ao seu impulso de atacar a gárgula de 6 asas. Quanto mais calmo ele parecer, mais louco ficará quando encontrar seu verdadeiro alvo. Quando esse pensamento passou pela mente de Alger, ele seguiu German Sparrow direto pela encruzilhada. Os murais de ambos os lados permaneceram danificados e ainda descreviam a grandeza e a santidade do antigo Deus do Sol. Finalmente, Klein e Alger chegaram ao final da passagem. Aqui havia uma porta dupla de pedra de 8 metros de altura. Representava vários símbolos de morte, sono, fim, novo nascimento e começo. Um túmulo. Klein virou-se para dizer a Alger. Alger assentiu e disse, também pode ser um templo. Claramente, ele também estava se perguntando se aquilo era ao mesmo tempo um templo e um túmulo. A porta de pedra branco acinzentada diante da dupla não estava completamente fechada. Estava aberta com uma pequena abertura que permitia a passagem de uma criança. Alger olhou para o chão e se aproximou. Largando a lanterna e preparando a adaga, ele pressionou as mãos em um dos lados da porta. Lentamente respirou enquanto dobrava os joelhos, os músculos do braço inchando de repente. Silenciosamente, a lacuna aumentou significativamente. Klein ergueu as sobrancelhas ao ver essa cena, sentindo-se um tanto surpreso porque o empurrão da porta do enforcado não produziu nenhum som. Ele não duvidava da força de um cantor do oceano, mas não acreditava que isso pudesse impedir que a porta de pedra fizesse contato com o solo. Ao mover o olhar para baixo, Klein viu uma poça de líquido ligeiramente pegajoso acumulada sob a porta. Ele silenciosamente produziu um efeito lubrificante. O senhor enforcado é muito meticuloso. Este é o poder de um marinheiro ou de um cantor do oceano. Ele provavelmente também usou os poderes de um abençoado pelo vento para controlar uma suspensão de ar, assim, resultando na abertura silenciosa desta porta. Klein descobriu aproximadamente o motivo. Embora tenha se aproximado da porta de pedra, ele não estava ansioso para entrar.
Através da abertura ampliada, ele observou a cena lá dentro. Refletido nos olhos do espectro estava o canto da sala onde havia uma fileira de caixões de pedra branco acinzentados. É de fato um túmulo. Se também é um templo, é uma incógnita por enquanto. Como Klein pensava, ele pegou as viagens de Leimano com a mão esquerda. Nele estavam poderes Beyonder adequados para lidar com assuntos relacionados ao domínio da morte. Enquanto isso, usou uma adaga de prata para criar rapidamente uma parede de espiritualidade e selou a cigarreira de ferro para evitar que o apito de cobre de Azik fizesse com que os mortos se levantassem de seus túmulos. Alger também sacou a adaga novamente e colocou a palma da mão esquerda sobre ela antes de deslizar a palma para fora. Em meio a sons leves e crepitantes, a adaga girava com raios prateados que serpenteavam para fora. Depois de fazer os preparativos, Klein, que agia como o aventureiro maluco German Sparrow, foi o primeiro a passar pela porta e entrar na tumba. Claro, o espectro Senor já havia atuado como explorador, circulando a tumba antes de entrar. Para um mestre das marionetes, não havia necessidade de correr riscos em muitos assuntos, uma vez que tivesse uma marionete. O teto da tumba estava encharcado de gotas de água, uma indicação clara da umidade. A sala foi dividida em duas regiões, cada uma com 12 caixões de pedra branco acinzentada. No meio havia uma região circular onde parecia haver uma bela e complicada imagem colocada no chão. Klein não se aproximou, enquanto parou Alger. Então, ele controlou o Senor para aparecer enquanto flutuava rapidamente para um ponto acima da região circular. Almirante de sangue. Os músculos faciais de Alger se contraíram. Embora já tivesse adivinhado, não conseguiu impedir suas reações subconscientes quando viu com seus próprios olhos. Nesse momento, Senor desceu e pôde contemplar plenamente a cena da região central. A imagem tinha cores escuras e opacas, com o fundo preenchido com figuras borradas. Em primeiro plano havia uma longa mesa. Sobre a mesa havia uma figura com uma cruz resplandecente brilhando, e ao redor da figura havia 3 pessoas envoltas em sombras. Uma era bonita e jovem, outra solene e ousada, e a última parecia sábia com sua barba branca. Os 3 pares de olhos exalavam uma indescritível sensação de maldade, assim como as ações de seus donos. Um deles arrancou o braço da figura, enfiando-o na boca e roendo-o enquanto o sangue enchia sua boca. Outro ergueu um cérebro e sugou seus líquidos, enquanto o último desenterrou um coração batendo, mastigando-o vorazmente. Em contraste com eles, no peito da figura havia uma fenda longa e larga. Sentado de pernas cruzadas lá estava uma criança escura e sinistra que mastigava os intestinos que tinham sangue fresco jorrando. Essas 4 entidades pareciam sentir alguém intrometendo-se em seu ato enquanto olhavam em uníssono, como se estivessem olhando para qualquer ser que colocasse os olhos na imagem. Ponto.